Olá, eu sou Luiz de Oliveira e está começando mais um WTN Saúde com o tema Os Avanços do Tratamento do Diabético. Nós convidamos aqui a doutora Cláudia Nogueira, que é endocrinologista. Doutora Cláudia. Prazer. Mais uma vez, um prazer. Igualmente. Doutora, por que é tão importante o diabetes? Por que se investe tanto em pesquisa? Hoje é uma grande epidemia mundial em que vem acometendo crianças, adolescentes, adultos, uma doença devastadora. Interesse público, né? Isso, uma grande preocupação da saúde pública. Hoje se vem investindo em estudos, principalmente pelas comorbidades que o diabetes promove. Certo. Essa doença diabética é uma doença metabólica e ela acomete o quê? É o pâncreas o responsável pela doença? Não, Luiz. Na realidade, os novos estudos nos demonstram que é uma doença que passa além do pâncreas. É uma doença também do sistema digestório que vem hoje sendo liberado hormônios, chamados hormônios incretínicos, que vem muito auxiliar nessa doença bio-hormonal, glucagon, insulina, melhorando a qualidade de vida do paciente. Quer dizer, não se pode dizer mais que é uma doença pancreática, é uma doença do tubo digestivo, na verdade. Perfeito. Muito mais complexa. E estão chegando lá, estão descobrindo as entranhas do metabolismo do diabetes, né? Perfeito, isso está muito bem colocado. Inclusive, hoje, nós sabemos que a falta ou a ineficiência dessa insulina, que é o hormônio responsável por transformar a glicose em energia, sofre grande interferência desses hormônios intestinais que tanto melhoram a qualidade de vida, impedindo as comorbidades como cegueira, hemodiálise, amputação e as doenças cardiovasculares, como o infarto e a angina. Quais são as pessoas mais acometidas do diabetes no nosso meio? Olha, infelizmente é uma doença que traz uma hereditariedade muito importante. Certo. E principalmente hoje, as pessoas que têm grandes erros alimentares e que têm a falta da atividade física. Certo. Como tem um componente hereditário, é uma doença que não escolhe raça, cor ou classe social, né? Perfeito. Então, hoje, nos consultórios, as grandes dificuldades, as grandes perguntas, por isso que hoje nós temos, aliado ao tratamento médico, os educadores em diabetes. São aqueles pacientes que nos ajudam orientando o paciente, porque o paciente informado é um paciente que ajuda no seu tratamento. Então, ele se informando um pouco melhor, você desmistifica esse grande tabu que deixou de ser o diabetes mellitus. Nós estamos aqui para isso, né? Exatamente. Me conta, qual é essa grande novidade, então? O que você tem de novo para tratar o diabetes? Hoje os pacientes, quando nos procuram, sejam as pessoas mais simples, os grandes executivos, chegam muito preocupados. Eles fizeram o exame e foram lá e identificaram ou uma glicemia de 103, 104, ou até uma glicemia de 300 e 400. Certo. Então a gente pode dizer hoje a ele que com as novas medicações, as medicações incretínicas ou os inibidores da DPP-4, eles podem muito melhorar a sua qualidade de vida. E isso a gente vem vendo no tratamento do diabetes, um melhor controle dessa doença, não mais bio-hormonal, como eu iniciei falando, glucagon, insulina, mas agora também tri-hormonal, que é a incretina. Será que você consegue, resumidamente, é claro que isso é uma engrenagem complexa, me explicar o mecanismo de ação dessas novas drogas? Então, na realidade, no tubo intestinal, nós temos a nível de quando o alimento é liberado, nós temos uma informação cerebral. Essa informação, após o alimento chegar no tubo baixo do intestino, a porção terminal, que é o íleo, ocorre essa liberação desse hormônio incretínico, chamado GLP-1, que é o glucagon-like polipeptídeo. Então, facilitando essa liberação, né, você hoje tenta diminuir essa passagem do estômago para o intestino. Espera aí, então, o alimento é o principal estímulo da liberação desse hormônio. Perfeito. Então esse hormônio manda uma mensagem para o cérebro. Perfeito. E esse hormônio faz com que você controle a insulina e o glucagon, a produção inclusive de células beta e alfas, do pâncreas. Excelente, Luiz. Muito bem lembrado isso. Então o GLP,
Além de equilibrar as células alfas na produção do glucagon, as células betas na produção de insulina, ele funciona no hipotálamo também como um importante sacietógeno, inibidor de apetite. Saciedade, né? Exatamente, diminuindo a fome. E ainda, em animais de laboratório, foi confirmado a regeneração dessas células beta no pâncreas que produzem insulina. Porque como o diabetes era uma doença que agredia o pâncreas, você vê, ele matava essas células beta, que alguns pacientes passam a necessitar da insulina injetável, e com esse medicamento está havendo a regeneração celular. Quer dizer, então isso é uma grande revolução no tratamento clínico do diabetes tipo 2. Muito, Luiz, muito. Hoje pacientes que vinham descontrolados, pacientes com glicemia de 400. Difícil controle, né? Muito. Eles Mas faziam você começou tudo. a falar disso e puxou o gancho da cirurgia. Como é que é essa cirurgia para tratar o diabetes? Então, aqui em Goiânia, né, um grande médico descobriu que, na realidade, não há necessidade da redução do estômago, tá? E sim a ligação do estômago para o íleo, né? E aí você consegue a liberação desse GLP-1 que falta mais cedo, né? tanto nos obesos. Você faz um curto-circuito no intestino, então. Quer dizer, tudo começou com a cirurgia bariátrica, então. E isso é um avanço da cirurgia bariátrica. Isso. Então ele descobriu que, na verdade, a redução do estômago só não resolve. O que resolve é justamente esse encurtamento do intestino delgado. Bota o íleo lá em cima. Perfeito. Isso essa foi o grande problema da cirurgia bariátrica, né? Não deu certo por isso. Se achava que era só a redução do estômago e não. É esse encurtamento que se faz, diminuindo a passagem do alimento pelo intestino delgado, que é longo, em torno de 6,5 metros, é que está acabando, sim, com o diabetes. Bom, isso é magnífico, né? Isso é tudo que se esperava, né? Diminuindo as comorbidades, diminuindo o grande vilão. Uma doença devastadora, a verdade é essa, né? Perfeito. Existe ainda alguma novidade que você passa aqui, que tem para o futuro? Vem alguma coisa aí? Isso. Além dos inibidores da DPP-4, que nós já estamos usando, que nós temos hoje no mercado o Januvia e o Galvus, nós vamos ter um análogo do GLP-1, que é o Exenetide, que é do lagartinho, do monstro de Gila, do deserto do Atacama, lá no México. Só esse lagartinho. E esse lagartinho, em sua saliva, tem um análogo. Análogo é um similar do GLP-1 que falta nos diabéticos e nos obesos, que regula todo o mecanismo tri-hormonal que hoje é tão falado no diabetes. Então eles estão fabricando a substância idêntica ao que existe na saliva desse lagarto. Perfeito. E esse medicamento, que é liberado lá em íleo terminal, que só dura no nosso organismo 3 minutos, para digerir todo aquele alimento. Quer dizer, é um hormônio endógeno que nós temos normalmente e que na saliva do lagarto existe um análogo muito semelhante, estão produzindo no laboratório e ele é assim, volátil, né? Um hormônio que dura muito pouquinho tempo. Ele é produzido e acaba logo. Exatamente. Os diabéticos e obesos não têm e agora estão se utilizando dessa saliva, vamos dizer assim. Perfeito. Esse medicamento se chama Obieta, já está sendo comercializado na dosagem de 5 miligramas, 10 miligramas. Inclusive, colegas nossos estão utilizando neles mesmos, não nos seus pacientes, né? E eles estão realmente deixando de usar os outros produtos, inclusive insulina, tá? Para se beneficiar desse novo produto, que é tão importante. Fantástico. E teremos ainda em breve, para os seus ouvintes, eu acho que era uma coisa muito importante, né? Que eles cuidem desse diabetes, que está tendo tão bem estudado hoje. Nós temos um novo produto que vai impedir ou não deixar evoluir um grande problema do diabetes, uma grande comorbidade, que é a cegueira. A retinopatia diabética, né? Exato. É uma doença uma morbidade grande do diabetes. Exatamente. Hoje é um dos maiores vilões nossos. Em breve nós teremos um medicamento chamado Aranxa. Isso. E que vai estar podendo impedir bloquear esse avanço. Isso, não deixar que ela evolua mais. Bom, então os diabéticos se cuidem porque o tratamento promete, né? Exatamente. Olha, muito legal.
A gente ficou surpreso em saber dessas novidades, por isso convidamos você aqui. E o WTN Saúde vai ficando por aqui.